irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para, juntamente com os irmãos, estudarmos um texto da irmã Senhorinha Gervásio Lourenço Bragança. Ela é graduada em Teologia e em Educação Artística, pós-graduada em Gestão de Conhecimento e Neuroeducação, e ela é mineira lá de Belo Horizonte. Ela escreveu um texto chamado Tempo de Ser Assíduo, que foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma meditação para cada dia do ano. E quando nós fazemos a nossa lição de casa, isto é, fazemos o nosso devocional diário, lendo aqui o texto, lendo a porção bíblica indicada, conectados com o Senhor, com disposição para aprender, somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Como vocês sabem, não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Senhorinha Gervásio. Por isso, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Então, vamos iniciar orando, que é o que fazemos sempre, né? Ó Pai, nós pedimos em nome de Jesus Cristo que Tu nos abençoes para que a gente possa aprender a lição de hoje, que possamos pensar na importância da assiduidade, a importância de estarmos sempre ali, firmes, falando da Tua palavra. Agradecemos por esse momento também, pelo privilégio de termos a liberdade de podermos manusear a Bíblia e orarmos a Ti. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto está em Atos 5, do 34 ao 42. Mas antes de falar sobre a sabedoria da Gamaliel, que é o que nós vamos ler aqui, eu vou falar um pouquinho do que vem antes do capítulo 5, né? Então, o que acontece? No capítulo 5, a gente tá falando aqui das ofertas de Ananias e Safira, né, que venderam o terreno por um preço tal e não deram tudo que poderiam dar. E aí depois vem o sinal dos apóstolos, que muitas coisas estavam acontecendo, muitos sinais, muitas maravilhas, muitos acreditavam e aí começaram a se reunir sempre no mesmo local, que era o pórtico lá de Salomão, e cada vez mais iam crescendo o número de pessoas que acreditavam em Jesus. De forma que, assim, chegou uma época que tinha gente que colocava, assim, os doentes, os aleijados, os que estavam com problemas, lá com as suas caminhas, com as suas macas na rua, só esperando o irmão Pedro passar. E quando ele passava, a sombra dele já curava alguns deles. Então, isso aí foi causando uma comoção. Então, toda a cidade vizinha, e em Jerusalém mesmo, todo mundo começou a levar os seus doentes, as pessoas atormentadas, para os discípulos tirarem os demônios, libertá-los. Então, o que acontece? O sumo sacerdote não gostou disso, ficou com raiva e mandou prender Pedro e alguns apóstolos que estavam lá pregando a palavra, e falou: olha, vocês não vão mais falar disso, né? Mas o que aconteceu? Eles saíram da prisão e Pedro e os demais apóstolos que foram ameaçados, eles disseram que eles não iam parar de falar sobre o evangelho de Jesus Cristo, né? E aí nós estamos aqui nessa parte aí que chegamos agora. Eu tô procurando aqui minha régua. Então, vai falar sobre a sabedoria de Gamaliel. Gamaliel, para quem não sabe, era quem, inclusive, tinha instruído o irmão Paulo, né? Ele foi instruído aos pés de Gamaliel, que era um mega master plus daquela época. Então, ao ouvir essas palavras, eles muito se enfureceram e queriam matá-los. O povo lá do sumo sacerdote, né? Então, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado de todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. E prosseguiu dizendo: caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para decidir fazer a esses homens.
Porquanto, há algum tempo surgiu Teudas, desculpa, pregando ser alguém. E aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia, ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto e todos os seus companheiros se espalharam. Contudo, neste caso, vos advirto: afastai-vos desses homens e o deixai-os em paz. Pois, se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Se, todavia, proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois os achareis em guerra contra Deus. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então, mandaram trazer os apóstolos e condenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Amém? Bom, então o nosso texto se chama Tempo de Ser Assíduo. E o versículo escolhido foi 42, que diz assim: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Bom, essa palavra assiduidade, que dá nome ao nosso texto aqui, tempo de ser assíduo, essa palavra, então, ela é bem preciosa na lista do caráter que o cristão deve ter. O que é ser assíduo, né? É alguém que é constante, que faz de novo e faz outra vez e não desanima e nem muda o ritmo. É sempre constante. E essa constância caracterizou o quê? A postura dos apóstolos e os outros seguidores de Jesus, como Lucas contou no livro de Atos, né? Por quê? Porque eles tomaram uma surra, foram açoitados e continuaram ali constantes. Então, depois que Jesus morreu, eles continuam confirmando para todo o povo que Jesus era o Cristo, o enviado de Deus. E essa atitude deixava as pessoas muito bravas, o sumo sacerdote, os religiosos, né? Porque eles se achavam os defensores da religião. E eles eram os mesmos que crucificaram a Jesus. Eu vou ler para vocês Atos 4:10, que diz assim, ó: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome é que este homem está aqui, diante de vós, plenamente curado. Então ele está falando aqui que foram eles quem crucificaram, quem mataram o nosso Jesus, né? E essa atitude dos apóstolos de não parar de ensinar, sempre falando do amor de Jesus Cristo, da sua salvação, deixa o sinédrio, o sumo sacerdote, muito bravo, né? E acabam prendendo, né, Pedro e alguns dos apóstolos. Mas aconteceu um milagre na prisão e eles voltam à ativa. E aí o Gamaliel, que era um mestre daquela época, que todo mundo respeitava, deu uma opinião bastante importante, né? Que, aliás, ele foi ouvido. A gente pode ler em Atos 5, 38 e 39, que eu acho que merece a gente reler, que diz assim: contudo, Gamaliel falando, né? Vos advirto, afastai-vos desse homem e deixai-o seguir em paz, pois se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Se, todavia, proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois os achareis em guerra contra Deus. Ora, então, como está escrito aqui em Atos 5, 38 e 39, ele fala que antes Teudas e um outro Judas tinham se levantado
eram líderes, né? Conseguiram bastante seguidores, mas depois que eles morreram, foi cada um pro seu lado e não deu continuidade. Mas o que que acontece? Ele fala, ó, se a obra de Jesus for humana, vai ser que nem a de Teudas e de Judas, vai acabar. Mas se não, é de Deus. Aí o que que acontece? Os membros do Sinédrio concordaram e os apóstolos então ficaram livres. E aí todos os dias eles iam ao templo, iam de casa em casa e ensinando e pregando a respeito do caminho, a respeito de Jesus. Bem, a assiduidade, a constância dos apóstolos foi uma prova, né, para a sociedade daquela época, de que a missão de Jesus era uma missão divina, não era missão de homens, tanto é que ela persiste até hoje. E qual é a nossa assiduidade? Qual é o nosso dever? Hoje, o nosso dever é dar essa prova social de que a mesma missão daqueles irmãos que provaram que ela é divina, nós também temos que dar continuidade, não desistir, ficar assim, ó, independente do tempo que possa passar, nós temos que continuar sendo assíduos na pregação do Evangelho. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó, a missão de Jesus é divina e atemporal, quer dizer, ela não fica presa no tempo. Agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de ursa, lembrando que, para nós que sabemos que devemos ser assíduos na pregação da palavra, para nós, o abraço da super mega certo. Quero também que vocês tenham em mente o nosso versículo deste ano, que é a 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu me despeço, né, com a frase do ano, que é a seguinte, ó: não tema, por maior que seja o desafio, lembra, ó, Deus já está lá. E aí, irmão, por favor, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Vamos ser aí missionários urbanos para que outras pessoas possam conhecer a palavra e outras tantas possam ser consoladas por ela. A gente nunca sabe, né, qual é o poder daquilo que o Senhor tem para a vida de cada um.